Fim da mídia física, né? Eu não falo muito sobre esses tipos de assunto, mas como a Sony parece que fez questão de fazer merda dessa vez, e pelo visto algumas pessoas estão achando que fazer merda é uma competição, bora reagir ao novo vídeo do Gaveta, vai! Olá pessoas, tudo bem com vocês? Temos uma nova polêmica que é o fim da mídia física. Recentemente a Sony anunciou que vai parar de produzir mídia física para os seus jogos a partir de janeiro de 2028. Ou seja, se você quiser ter um jogo de PlayStation, você tem que necessariamente baixar o jogo, que não é tão diferente do que acontece já hoje em dia. Ah, lá vem o... Fim mais ou menos, tá? Foi só a Rockstar e a Sony que fizeram essa palhaçada até agora. Eu espero que a moda não pegue. Recentemente a Sony anunciou que vai parar de produzir mídia física para os seus jogos a partir de janeiro de 2028. Ou seja, se você quiser ter um jogo de PlayStation, você tem que necessariamente baixar o jogo, que não é tão diferente do que acontece já hoje em dia. Tá, calma lá. Sim, atualmente no PlayStation 5 os CDs funcionam como espécies de chaves digitais. Tu não compra uma mídia física de verdade, não tem um patch zero do jogo, não tem um jogo base pra você jogar dentro do CD. O que tem é uma chave de ativação que vai comunicar pra loja que você é dono daquela unidade. E daí tu vai fazer o download dentro da plataforma. Mas nem todo mundo faz isso. A Nintendo, por exemplo, até permite que você use os disquetezinhos, né, o cartucho, como uma chave de ativação, mas não é obrigatório. Os jogos da Nintendo, por exemplo, vêm dentro do cartucho de fato, tem um patch zero, um patch inicial com os dados do jogo ali dentro para conservação. Por que as empresas fazem isso? É muito simples de entender. Jogos AAA são muito custosos no armazenamento do sistema. Então, sei lá, você vai pegar um jogo que pesa 150 GB, não é tão interessante você pegar um CD e gravar isso nele, né? Não que você não possa. Existem jogos com 2, com 3, até com 4 CDs. Pega Final Fantasy, por exemplo. Mas claro, a maioria das empresas não gosta disso porque custa mais dinheiro para elas. O que pode facilmente ser resolvido com a abolição dos CDs. Se não fosse a ascensão da inteligência artificial nesse exato momento, inteligência artificial essa que inclusive acho que o Gaveta usou pra fazer esse clipezinho engraçado do David Jones aqui na tela, né? Se não fosse a ascensão da inteligência artificial nesse momento, os chips de unidades de memória não estariam tão absurdamente caros. E as empresas com certeza poderiam usar micro SDs, assim como a Nintendo usa nos pequenos cartuchos dela pra fazerem seus jogos. O problema é que a escassez de chips, seja de memória RAM, seja de armazenamento, tá acabando com tudo. Vamos continuar. Na casa com um tombolho pra casa, um dia falta luz e a pessoa precisar do negócio, você tem que ir lá. Então eu já vi gente defendendo DVD e Blu-ray assim, ah não. Ai, não dá nem vontade de criticar ou de rebater esse argumento, porque assim, ele é tão pífio. Você realmente quer deixar de ter direito às coisas que você compra? Tipo, é sério? Ai, mas é uma síndrome de acumulador, isso é acumuladorismo. Cara, que porra de argumento é esse? Ele nem existe. Tu pode colecionar, como qualquer pessoa coleciona qualquer outra coisa nesse mundo. Tu pode passar pra frente, tu pode revender. Tu tem direito sobre o que você tá comprando. Você faz o que você quiser com aquilo. Você realmente quer viver dependendo da opinião de uma empresa? Do que você pode ou não fazer com o que você compra? Eu tenho o Blu-ray porque se um dia caiu a internet e não tem um streaming, eu posso ver o filme. E aí você tem aquela caixa lá, pra caso esse dia hipotético chegar, quando que na verdade... Isso não tem nada a ver. Você não tá comprando um negócio pra um futuro apocalipse. Sabe, você não tá guardando o joguinho pro Armagedon. O que você tá fazendo ali é mantendo uma cópia com você porque você sabe que essas cópias não duram pra sempre no meio digital. Você sabe que essas empresas, da mesma forma como elas colocam as coisas no catálogo pra você comprar, elas tiram depois. Tem jogos que são incríveis, mas que flopam. Na verdade, eu como um grande comprador de CDs, depois DVD, depois Blu-ray, ainda tenho vários lá em casa. Tem coisa que eu comprei que eu nunca vi. Eu sei, e quem comprou aí muito DVD e Blu-ray sabe disso. Ih, rapaz. A gente comprava filme, você viu os filmes, alguns filmes, mas tem muitos que você comprava. Se eu vi uma vez, foi muito. Sei lá, às vezes você nem vê. Você compra porque você precisa. É aquele lance de eu preciso ter, mas você não necessariamente vai usar. Você tá duvidando de mim? Especialmente você gamer que tá duvidando de mim? Eu quero que você abra agora a sua biblioteca da Steam. Ah, eu quero que você abra a sua biblioteca da Steam agora e você me fale que você jogou todos os jogos, todos os 732 jogos que você tem. Ai, mano, usando IA de novo, velho, pra fazer uma... Ai. Na sua biblioteca no Steam, na sua biblioteca de jogos gratuitos que você pegou lá da Epic Games. Eu quero que você me fale que você jogou tudo aquilo ali. Eu joguei todos, zerei todos. Pra que usar IA nisso? Esse é um clipe que literalmente existe no YouTube. Pra que você tá usando IA nisso? De novo, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Ele acabou de citar um fenômeno que existe dentro da Steam, dentro de uma plataforma de jogos digitais, que é você às vezes comprar um jogo
e não jogar. Seja porque você não gostou do jogo, às vezes você experimenta e não quis devolver, às vezes você comprou numa promoção e vai jogar no futuro quando sair alguma novidade sobre esse jogo, uma nova versão, sei lá, por exemplo, vai sair The Witcher 4. Eu comprei todos os The Witcher, mas eu só joguei uma parte do 3, nunca joguei o primeiro e o segundo, porque eu não tenho interesse algum. Não tem uma coisa que me cativa, não gostei da gameplay do terceiro, então eu não joguei o primeiro e o segundo. Mas talvez se eu jogar o 4 e gostar da gameplay dele, eu vou me interessar pela história daquele jogo e vou querer saber tudo o que aconteceu nos anteriores. A questão é, você tem o direito de comprar uma coisa e escolher o que você faz com aquilo. Você tem na sua biblioteca no Steam, na sua biblioteca de jogos gratuitos que você pegou lá da Epic Games. Eu quero que você me fale que você jogou tudo aquilo ali. Eu joguei todos, zerei todos. Olha só, eu sei que vai ter gente que vai falar que sim. Se isso daqui fosse, esse vídeo aqui fosse um auditório gigantesco, ia ter 3 pessoas que levantavam, mas eu joguei todos. A grande maioria não jogou todos os jogos. E é disso que eu tô falando, sabe assim? A gente tem esse lance de querer comprar, querer acumular, querer ter as coisas. E não necessariamente você vai usufruir disso tudo. Eu acho essa questão um pouco supervalorizada. Eu preciso ter a mídia sempre disponível comigo até o resto da minha vida, caso um momento... Mas calma, às vezes cada cara... Não é esse o pensamento. Esse é um pensamento um pouco mais individualista da coisa. Sim, muitas pessoas pensam dessa forma. Ainda assim, é o direito delas, você não tem por que questionar isso, mas o pensamento generalizado da coisa é o de preservação, é de manter aqueles jogos vivos. Mas é um caso. Filme é uma coisa, indústria dos jogos é outra coisa, indústria da música é outra coisa. Pra mim, é inegável que a indústria da música, pra mim, ficou melhor com o streaming. É inegável, porque, vamos lá, eu sempre fui um amante de CDs, eu comprava zilhões de CDs. Eu vou andar no meu carro, eu tinha que levar, eu tinha já aquele estojo com vários CDs que eu já colocava dentro. Então eu tinha que ouvir aqueles CDs que estão lá. E aí, de repente, eu quero ouvir um outro. Ih, eu deixei em casa, não tem. E ainda assim era difícil, você tinha que comprar o CD, gastava uma grana violenta. Hoje em dia eu tenho acesso a uma biblioteca monstra, sei lá, do Spotify, do Apple Music, que eu pago lá e eu tô dirigindo, eu quero ouvir. Então, esse é um dos poucos, se não o único cenário em que a mídia digital realmente facilitou o uso de acesso pra caramba. Em todos os cenários ela facilitou, né? Mas esse é o único cenário em que ela não exatamente deteriorou outra questão. Você ainda tem acesso à mídia física de música, mas a partir da manufatura artesanal, né? Você não vai conseguir encontrar. A não ser que seja uma artista ou um artista incrivelmente grande, tipo Taylor Swift, acho que vende vinil dos álbuns, mas é um negócio bem pra colecionador mesmo, porque as pessoas não têm mais o apreço pelo vinil. As músicas não tendem a sumir quando elas estão na mão de gravadoras ou produtoras grandes, aquilo que eu falei mais cedo. O segundo álbum do Metallica. Eu não queria lembrar disso quando sair de casa. Eu tô dirigindo, eu falei, quero ouvir o segundo álbum do Metallica. Aí de repente eu clico e... Na época que eu tinha CDs, eu comprava um CD de uma banda, eu comprava uma coisa específica. Hoje em dia eu tenho acesso à discografia toda. Ficou muito mais prático pra eu escutar música, pra eu escutar discografias inteiras, descobrir bandas novas. Mas a música, por ser soral, ela acaba facilitando o lado da tecnologia nesse sentido. A indústria dos filmes já é um pouco diferente disso. A indústria dos games é muito mais diferente disso. Às vezes é prático. Cara, eu tava no ônibus, eu pegava o ônibus, eu queria escutar várias músicas no ônibus. Tinha o Discman, ou então você tinha uma fita cassete que você gravava. E depois teve MP3, agora assim, tá fácil. O streaming pra mim tá mais fácil. Depende, isso acontece, por exemplo, comigo com roupa também. Eu vou viajar, caraca, eu tenho que levar. Lá vem a publi da Insider. Bem fácil detectar o jabá do Gaveta, né? Impressionante. Vamos dar uma puladinha aqui rapidinho. Porque a Insider pode estar patrocinando o vídeo dele, mas não está patrocinando o meu, embora eu esteja usando uma camisa deles. Inferno. Vantagens e desvantagens. Eu listei aqui, eu fiz uma lista aqui, ó. Mídia física tem vantagens e desvantagens, tá? Isso eu tô falando de filme ainda, não fui pra games. Eu quero falar ainda do mercado audiovisual e depois a gente vai pro mundo dos games. Mas mídia física pra filmes ou séries, né? Quais são as vantagens? Você pode ver sempre, em qualquer lugar, diferente do streaming. Se cair a internet, se eles tirarem do catálogo, alguma coisa assim. Você não tem propaganda, você vê direto, certo? Você tem uma coisa muito importante, isso sim é um ponto de venda pra mim, pra mídia física, pra um Blu-ray, que são os extras. Ai, eu sinto falta. Lembro até hoje de quando eu era uma criança, tinha o CD de um desenho que eu gostava muito de um filme da DreamWorks. Era Simba e a Lenda dos Sete Mares, algo assim, deixa eu dar uma olhada aqui. Simba, a Lenda dos Sete Mares. Esse jogo, dentro do DVD dele, tinha até minigame 3D, tinha, claro, né, um resumo do filme, tinha uma biografia pra cada personagem. Eu achava aquilo incrível. É uma coisa que a gente perdeu com a ascensão do streaming e que é muito triste, de verdade. Disso. Eu tenho alguns Blu-rays lá em casa que eu nunca vou jogar fora, até DVD. Eu tenho aquele pack do Senhor dos Anéis que desdobrava.
Não, com certeza. Jogo também, poxa. O mapa de Los Santos, por exemplo, que vinha na caixa do GTA V. 4 discos cada. Nossa, aquilo ali é maravilhoso. Tem muitos extras. E isso daí não tem no streaming, certo? Não tem. O streaming é só o filme e acabou. Quiser ver o making off, torce pra ter no YouTube. Inclusive, esses extras dos DVD tem disponíveis no YouTube também. Mas é diferente você ter comunidade, você vê ali quando você quiser. E isso é uma coisa, eu sentia que o mercado, né, as grandes corporações, elas se esforçavam mais pra você comprar aquele produto. Eles tinham que fazer um pack com Sim. cenas, making off, cenas extras, tinha às vezes entrevista com o elenco, ou então, sei lá, tinha uma fichinha dos personagens. Eles davam um jeito de fazer um frufru ali, de você ter mais coisa. E não só o filme e ponto, acabou. Shrek 2? Que título É exatamente isso que tinha no... todo mundo deve ter essa lembrança, né? é esse? Não vai dar Que certo. tal Shrek 2? Mais velozes e mais burros? Não. Que tal Shrek 2? Caçadores do burro perdido? Não! Colabora, galera! Esse é um ponto de venda muito forte pra mim, pra mídia física, tá? Dos filmes. Até, sei lá, da música, né? Eu adoro os encartes. Eu sempre gostei dos encartes, de você ter primeiro toda a arte ali da capa e depois você vai vendo ali a ficha técnica, letras e tal. Sim, né, na música vinha muito pôster também. A de você comprar uma mídia física de filme é que você vai ter aquela versão sem alterações. Se eles um dia pirarem na batatinha, que nem Versão de diretor existe hoje em dia também, né? sei lá, Spielberg, George Lucas resolveu botar bicho 3D no Star Wars, o Spielberg resolveu tirar as armas do ET e botar o walkie-talkie na mão de escopeta dos caras lá rendendo o ET, falando, ai, que bosta. E aí tu não tem mais essa opção, caraca, mas eu não quero ver essa versão, quero ver a versão original. Se você tem a mídia física, relaxa, você vai ver. Eles podem alterar o que eles quiserem, você vai ver aquela versão original ali. Apesar que eu ainda acho que isso daí é uma exceção muito... É um cenário hipotético que acontece de vez em quando, que eu acho que não justifica ter, mas vamos lá. Você pode emprestar e pode compartilhar. Sim, com mídia física. E vender. Você pode simplesmente pegar e emprestar um filme pra alguém e acabou. No streaming, se bem que tem gente que compartilha a senha do streaming também, né? Mas é diferente. Enfim, né? Estamos aqui no lado legal da coisa. A gente tem o papo da qualidade. Se você tá comprando um Blu-ray, em tese o Blu-ray ele vai ter uma qualidade de áudio e vídeo maior do que a do streaming. Hoje em dia o streaming tá melhorando com isso. Se você tem bala na agulha, você tem... Eu ia falar exatamente isso, né? Se você vai lá e assina o plano mais caro, calma lá também. grana, você pode pegar uma transmissão 4K Ultra HD que vai ficar muito boa. E assim, R$60 por mês, e aí você conta que pra você ter acesso a um grande catálogo, você tem que assinar Netflix, tem que assinar HBO, tem que assinar Disney Plus, tem que assinar Paramount, tem que assinar Apple TV, inclusive as séries da Apple TV são bem boas. Isso aí facilmente sobe pra R$300 a R$400. Ao ponto que você não vai, talvez, ver a diferença. E eu sei que tem muita gente que fala assim, eu vejo a diferença. Tudo é a mesma merda? Isso acontece especialmente com áudio. Eu vi um cara defendendo, não, eu gosto da mídia física do Blu-ray porque a gente tem o áudio em lossless. Isso é ladainha, isso é historinha pra boi dormir. A maioria esmagadora das pessoas, 99,98% das pessoas, não consegue distinguir entre um áudio lossless, que é um áudio sem compressão. Isso eu não sei dizer porque eu consigo distinguir. Eu hoje em dia não ouço mais porque eu parei de assinar plano pra ouvir música, né? Eu assinava o do Apple Music e eu consegui distinguir. Pelo menos nesse fone que eu tô usando aqui agora, eu consegui distinguir. É um fone bom, né? Então dava pra perceber de boa. Agora, honestamente, mesmo sendo melhor, eu não ligo tanto. Tem nada e pega um MP3 com 320 KB de qualidade, já fizeram vários testes cegos. O que é o áudio aí sem perda? O que é o áudio MP3? Sei lá. Não, esse é o MP3, não é. Tem muitas pesquisas sérias sobre o assunto. Para enorme maioria das pessoas, o MP3 a 320 kbps, as pessoas em geral não vão detectar uma diferença. E mesmo vai ter sempre um psicopata que consegue notar. Eu noto. Não, de fato, existe sim uma diferença. Ela é mandatória? Não é, honestamente. Assim, você consegue ouvir um pouco mais cristalino, mas, porra, tanto faz. A diferença de um MP3 pro áudio sem compressão. Mas é tão pequena a diferença que tem que ser um cara maluco que... Não, eu noto a diferença da frequência. Caraca, se a diferença é tão pouca, não compensa. Calma, não essa trata como maluco também, não. de preço. Às vezes acontece isso com a imagem. Porque quando eu falo assim, quando tu vê a imagem do streaming tá comprimida. Sim, se você pegar um plano mais baixo, sim. Se você pegar um plano premium de streaming, às vezes você não vê artefato de compressão nem nada. Depende. E quanto mais a tecnologia tá avançando, esse gap tá diminuindo, né? Esse espaçozinho aí tá diminuindo. Só que tem uma coisa, o streaming hoje em dia tá sendo muito criticado, e eu sou um dos que concorda com isso, tá ficando caro, né? Você já não tem um streaming. Antigamente...
Aquilo que eu falei, né, gente, ó, vou arredondar pra cima. 70 mais 60, 130, mais 60 de novo, 190, mais 40, 230, R$ 250. 5 streamings. Pois é. É um stream baratinho. Ah, você vai pagar R$10 do que tem acesso ao universo. Agora você já paga mais caro. Isso se você não quiser propaganda na tua cara o tempo inteiro. Contas de adolescente. A tá mexendo no meu cabelo aqui, tem um negócio embaraçoso. E você Tem um negócio embaraçado que tá me incomodando. paga vários serviços de streaming. Agora já não é mais um, você tem que ter vários. E aí, a longo prazo, tá ficando mais caro do que você ter acesso a essa biblioteca inteira do que você só ter os filmes e séries que você quer. Agora, falando de desvantagem da mídia física, se você fala de uma qualidade de Blu-ray, beleza. Agora você tá falando de DVD, a qualidade é inferior. A qualidade é inferior. Mas a gente não pode considerar a porra do DVD, cara. Se o filme tem Blu-ray, considera o Blu-ray. Você tem que considerar a tecnologia mais moderna, pelo amor de Deus. Fora que outra, preservação. O DVD preserva, mesmo que seja uma qualidade inferior. É bem inferior do que o de streaming. DVD é 480p. Pra você que tá acostumado com navegação de YouTube, DVD é 480p. Não é nem 720p. Mídia física estraga com o tempo. E eu falo isso com pesar, porque eu já tive mídias físicas. Isso acontecia mais comigo até com CD. Estraga com o tempo, mas depende, né? É aquilo que eu falei. Ele tá colocando aqui em consideração CD, DVD e Blu-ray. Vinil também se estraga, mas assim, se você for pra discos que não se movem, né? SSDs, micro SSDs, a gente já começa a não degradar tanto. Ele vai degradar com o tempo se você ficar reescrevendo nele, né? SSD e micro SD, eles têm um tempo de vida útil de acordo com quanto você consegue escrever nele. Eu tenho um SSD aqui no meu computador que eu uso pra gravar os vídeos que eu faço, e ele tem 500 GB de armazenamento, 480 para ser mais exato. Se eu não me engano, eu posso escrever e apagar até 160 teras nele. É um espaço enorme, assim. E se você parar pra pensar que quando você tá com um cartucho do Nintendo Switch, por exemplo, e você vai inserir ele não tá reescrevendo grandes quantidades de informação, né? Ele só tá mexendo no teu save, por exemplo, ele basicamente vai durar pra vida toda ou até você quebrar ele. O meu primeiro CD, o Black Album do Metallica, esse daí, ele virou um pó Thanos, assim. O meu primeiro álbum do Dream Theater. Quer dizer, parando pra pensar, tem os contatos, né? Mas eu acho que essa questão dos contatos pode ser melhorada no futuro. Não precisa necessariamente ser daquela forma. Com certeza tem uma maneira menos desgastante pra fazer. Também, o Awake e vários outros. Teve filme meu que deixou de funcionar, ou então pegou poeira e você fica naquela de limpar e daqui a pouco tá arranhado, não roda aquela parte direita. Fora que ele, naturalmente, esses discos de CD, DVD, Blu-ray, eles vão, disc rot, que eles chamam, né? Que ele vai meio que vai esfarelando. Com o tempo ele vai deixando de existir. E tem um ponto que eu acho muito fundamental, que é você vai acumulando coisas na sua casa. As pessoas valorizam isso. Foda-se, a pessoa quer... Isso aí não é uma foto, um vídeo de um acumulador, isso é uma foto de um colecionador, cara. Deixa o cara colecionar. Videogame é a paixão dele. Se ele quer gastar dinheiro nisso pelo resto da vida e quer ter um quarto bonito, cheio de coleção, deixa ele ter. Essa é a opção dele. Isso, eu não sei se isso é tão valorizado. Ah, não, olha só, eu tenho 700 mil DVDs atrás de mim. Eu sinto que isso é muito mais a vontade de mostrar pros outros que você tem do que necessariamente isso daí é uma vantagem pra você. Você tá sozinho. Mas é o que eu falei, deixa o cara colecionar, velho. Da mesma forma como tu tem um cenário bonitinho, da mesma forma como eu construí o meu cenário, isso é uma questão de gosto pessoal. Se eu quero ter algo bonito, eu posso ter, porque eu tenho como fazer. No meio do mato, mas olha quantas caixas que eu tenho. Não, dá pra ter isso daí tudo dentro de um pendrive. Ah, não. Eu prefiro ter 1 milhão de caixas atrás de mim. É gosto, né? Tem gente que é colecionadora, mas acho que tem um pouco supervalorizado. E se você for ver o digital, aí mídias, streaming, esse tipo de coisa, você tem um catálogo Não, assim, com certeza é uma opinião, né? Mas uma opinião meio merda, Gaveta. monstro à sua disposição. Pode assistir um zilhão de coisas. Você pode assistir a qualquer momento, em qualquer lugar. Pô, esqueci o disco em casa. Não interessa, você não precisa levar nada contigo. Se você tem um aparelho pra reproduzir isso, é só você logar na sua conta. Posso assistir a qualquer momento, em qualquer lugar. Aí corta pra ele fazendo propaganda de NordVPN, porque você não consegue acessar um filme se você não tiver acessando de determinado país. Assistir. Agora, se você tem um aparelho de DVD ou de Blu-ray, mas você não trouxe o disco, já era. Eu vou dizer assim, o Blu-ray, ele tem a qualidade, mas você, na mídia digital, no streaming, você tem uma qualidade atualizada. Eu não tô falando de botar o Jabba 3D no meio do filme de Star Wars de 1970, não. Mas eu tô falando, você pode ter tecnologias, às vezes eles fazem remasterização, eles fazem uma recuperação de filmes e imagens que são muito boas. Que na mídia física você tá preso à primeira versão e agora tem versões mais novas, já tá saindo 8K, a tecnologia vai continuar avançando. Então você tá sempre a par com a versão com a melhor qualidade, sempre, no streaming. Só se você tiver realmente aquele Blu-rayzão limpo com filme, aí você vai ter uma qualidade impecável ali. Tem uma vantagem da mídia digital,
digital, acho que a maior vantagem da mídia digital é você poder deixar um like agora. Você vai fazer um like físico, que você vai empurrar o seu dedinho. Maravilha pra esse canal, uma maravilha pra esse vídeo. Esse vídeo vai começar a ser recomendado pela plataforma. Deixa um like. Se inscreve no canal também, se você puder se inscrever nesse canal aqui, você tá assistindo na sala, aqui na televisão. Pega o controle remoto. Tá bom, Gaveta, vamos? Na tela. Se tiver no computador, então não precisa nem te explicar. Se tem um filme e ele não existe de mídia digital, tem um filme, ele saiu do streaming, morreu. Já viu isso? Se tem um filme e ele não existe nas plataformas de streaming, é como se esse filme tivesse morrido. Esse filme não existe mais. Volta e meia a gente... Sim, é o que eu falei. Às vezes você até acha pra comprar esse filme dentro do serviço do Google Movies, né? Que tem a Google Play vende. Mas ainda assim é meio raro. Às vezes você vai encontrar na Amazon Prime Video pra comprar, mas às vezes nem pra isso a licença deles serve. Então você tem que basicamente encontrar o filme por outros meios extraoficiais, né? Eu falo de um filme aqui no canal e eu falo, caraca, vamos ilustrar com cena de filme. Caraca, é um sacrifício, porque o filme sumiu do streaming. A gente tem que procurar aqui na locadora do Paulo Coelho, com o Jack Sparrow aqui, pra tentar achar, e não é fácil. Até porque os catálogos dos serviços de streaming mudam o tempo inteiro. A Netflix tem os filmes tal e vai ter pra sempre. Não, parece que eles fecham contratos, é por tempo, sei lá, tem o catálogo do Friends, mas eles vão ter o catálogo do Friends por 1 ano, por 2 anos, 3 anos, sei lá. Acabou o contrato, a tua série sai. E aí chega algum momento que aquela tua série querida, uma série mais ou menos, não é super popular, não posso falar do Friends, mas uma outra, de repente não tem nenhum streaming que tá oferecendo ela e você se sente desamparado. Que era uma coisa, quando você tem o DVD, o Blu-ray, dane-se. Ah, saiu, não, tá aqui, eu posso ver a hora que eu quiser, quando eu quiser. É uma desvantagem. E esse é um ponto importante que eu dou o braço a torcer para as pessoas, que é o seguinte, você realmente fica à mercê das grandes corporações. Se a galera resolver tirar um filme, uma série, algum conteúdo do ar, você simplesmente vai ficar sem aquilo ali. Essa é uma das vantagens da mídia física, sem dúvida. Fora, sei lá, fiz a lista aqui. Você só pode ver online. Se você tiver por acaso offline, você não vai conseguir ver o conteúdo. Você não pode compartilhar, em tese. Você não tem os extras, né? Que você faz muita falta. Hoje em dia, muita gente tá reclamando que você tem propaganda o tempo inteiro na tua cara. Propaganda é realmente um saco. Dá pra você ficar sem propaganda se você pagar um plano mais caro, mas aí tá vendo, começa a não compensar financeiramente. Eu não vou falar nem propaganda, mas se é uma coisa que me irrita muito no streaming, vai acabar o filme, tarara, e Dark Knight, sei lá, qualquer coisa, pum, acaba o filme, e aí começa os créditos, sobe a música, e aí entra, diminui, aí começa uma contagem regressiva de 10 segundos, você agora vai assistir Minions dando tapa na bunda. Porra, peraí! Você, sabe, você ainda tá naquele clima do filme, tá tocando a música. Cara, eu odeio quando entra esse autoplay rápido no final. Nossa, me dá um ódio mortal. Tu entenda assim. É, até porque tem filmes que tem cena pós-crédito, né? Eu tô falando isso tudo pra dizer que existem vantagens e desvantagens no mundo digital e no mundo físico, né? Da mídia física e mídia digital, pelo menos em relação a filmes. Eu não acho que tem esse lance do, é melhor X, é melhor Y. Não, Gaveta, é muito melhor a mídia física. Eu particularmente gosto de mídia digital pela praticidade. E pagando bem, você tem uma qualidade de imagem, áudio. Honestamente, eu não tenho console em casa, eu jogo só no computador, eu sempre fui usuário da Steam. O único momento da minha vida em que eu tive acesso ao console foi quando eu era bem mais novo, eu tinha um PlayStation 2 que meu padrasto me deu de presente de aniversário, e eu tinha alguns CDs, mas eventualmente acabou passando pra frente. Outra pessoa deve ter se divertido muito com ele, né, porque não ficou comigo. Eu não ligo muito, eu não sou um colecionador de jogos. Eu gosto do meu catálogo digital, mas eu tenho que lutar pela pessoa que gosta do seu catálogo físico. É aquela, né? Eu posso não ter o meio de vida que você, mas é minha obrigação respeitar ele e lutar pela tua liberdade de escolher. Visual boa, mas tudo isso muda quando a gente fala de jogos, de videogames, de videojogos. Porque um jogo, você precisa de um hardware específico para rodar ele. É diferente de um filme que você pode só dar um play, um arquivo do streaming, ou seja o que for, e você vê o filme. Um jogo, você precisa instalar o jogo. A não ser que você esteja falando de um videogame de cartucho mais antigo, um Super Nintendo, Mega Drive, qualquer coisa assim, que é só você botar o cartucho e roda o jogo. Hoje em dia, até um Nintendo Switch que tem lá o cartuchinho dele, ainda assim ele instala no videogame. Depende do jogo. A maioria dos jogos da própria Nintendo mesmo, você não instala não. O que você faz é atualizar ele, né? Mas o jogo ele tem um patch 0 dentro do cartucho. Lógico que... Bati no microfone sem querer, perdão. Lógico que a Nintendo não obriga você a colocar um patch 0 dentro do cartucho. Você pode simplesmente colocar uma chave de ativação que vai permitir que você instale o jogo através da eShop. Mas de novo, opcional. A própria Nintendo preserva os jogos dela com patch 0 dentro do cartucho. E ele também vai instalar no PlayStation, ou você tem que instalar no PC. E eu vejo gente assim, mas caraca, mas beleza, eu tenho o CD lá do PlayStation. Inclusive, o fim da mídia física para computador é uma tristeza, né? Podia ter um pendrivezinho pra jogar. E agora eu posso ter o jogo. Mas hoje em dia, você já baixa digitalmente o jogo. Vai! Você pega o jogo, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Você
No PC sim, no PlayStation 5 sim, no Xbox eu não sei, no Switch depende. Tem que fazer o update do jogo. Porque o jogo já vai vir desatualizado, você já tem que baixar o patch de não sei do que lá da onde, ele tem uma porção de erro. E eu vou dizer que fora esse lance do hardware, eu acho que a indústria dos games, o público gamer, ele tem um comportamento muito diferente em relação à história dos jogos do que os filmes. Eu acho que Lá vem. jogos envelhecem mais rápido. Esse é o ponto. Eu ia reclamar, eu ia pegar algum exemplo fenomenal, tipo, da própria Nintendo, Zelda Ocarina of Time, Super Mario World, Donkey Kong Country, que são jogos, assim, fenomenais. Cara, Mario World é um jogo tão simples na sua essência de gameplay, e ele é um jogo tão gostoso de jogar até hoje. Mas tá, vamos ver o argumento dele. O principal desse vídeo aqui pra mim. Pra mim, a maior diferença, os jogos envelhecem mais rápido. É muito mais comum as pessoas aceitarem um filme mais antigo do que as pessoas aceitarem um jogo mais antigo. Pra aceitar um jogo antigo, olha, deixa eu levantar o meu ponto aqui. Para as pessoas gostarem de jogos antigos, normalmente é um jogo cuja arte transcende a tecnologia. É um jogo feito em pixel art. Mario Bros, até o Mario Bros Super Nintendo, sei lá, os jogos indies que eu jogo hoje em dia, Hollow Knight, Silk Song, Dead Cells, eles vencem o tempo. Eu posso jogar eles daqui a Justo, tá? 10 anos, 20 anos, não vai fazer muita diferença. Agora, tem jogos que não. E o gamer gosta de jogo bem feito, gosta de gráfico. Kojima, o que você fez? Gosta. Ou você vai me falar que Eu não ligo tanto pra realismo não, né, porque assim, realismo pra mim meio que todo mundo faz. Eu gosto de ver quando o jogo sai um pouco dessa monotonia. se eu falar pros gamers hoje jogarem Max Payne 1, o Max Payne 1, olha a imagem do Max Payne 1 aí. Você acha que vai ter muita gente querendo jogar esse jogo? E eu falo, cara, Tá, mas aí ele pegou um exemplo muito específico, porque o Max Payne, ele tenta trazer o realismo pra época. Se você pega um jogo que, de novo, não vai tentar fazer o realismo, ele vai ser um pouco mais estilizado, isso já morre, já cai por terra. o jogo é incrível, o jogo é um dos melhores jogos da minha vida. Eu falando que é um dos melhores jogos da minha vida, você acha que vai E ainda assim, honestamente, é super jogável, tá? É que realmente esse pessoal de núcleo gamer hoje em dia tá bem corrido da cabeça pra reclamar. ter uma galera que vai querer baixar esse jogo pra jogar agora? Fala a verdade pra mim. Não vai, não vai. Olha esse gráfico. Olha essa geometria. Meu Deus. Daí você pode pegar GTA 3 como exemplo também, né? Que tem um gráfico parecido, um pouco pior até. Só que a história do GTA 3 é uma merda, honestamente. Cara, como é que isso aqui é jogável, A velho? galera... O que foi isso que acabou de acontecer? Esse jogo é de 2001, tá? Você acha que se eu recomendar Matrix 1 pras pessoas, algumas pessoas vão assistir? Muitas pessoas Você tá querendo comparar Max Payne com Matrix? vão assistir. Matrix 1 é de 1999. Se eu Porra, se for assim, pega um jogo que... Pega uma coisa à altura, coloca GTA San Andreas e Matrix. Quero ver se a comparação continua, como ele tá imaginando. recomendar O Resgate do Soldado Ryan, de 1998, as pessoas vão assistir. Pra caralho! Agora, um jogo de 2001, não. É isso que eu tô querendo dizer, assim. Tem uma aceitação muito maior pra filmes que já passaram um certo tempo do que pra jogos. O interesse pelo jogo velho, eu acho que é bem específico. Tem uma galera que joga jogo antigo. Eu mesmo jogo no Nintendo Switch. Tem lá, eu faço assinatura e tenho acesso aos jogos de Super Nintendo. Mas eu tenho pela nostalgia. Eu jogo alguns joguinhos. De vez em quando eu jogo. Não é só pela nostalgia não, tá? Alguns jogos antigos aí da Nintendo, de plataforma no geral, até da Sega, de outras empresas, são lindos. Tem uma direção de arte, assim, espetacular. Eles valem a pena ser jogados e tem gente que nunca jogou, mas que gosta de ter experiência depois mesmo assim. Mas é difícil você convencer um grande público a jogar, sei lá, um Mario Kart do Super Nintendo, você tendo os Mario Karts de hoje em dia. Olha a diferença. Esse lance de você ter acesso a todos os jogos antigos e tal... Eu acho o Mario Kart um pouco complicado como exemplo, porque ele não tem muito um lastro, ele não tem uma conexão com a pessoa, não tem uma história como o Mario World tem, ou uma gameplay específica, né? A gameplay, ela é basicamente a mesma, né? Só que, lógico, tem a evolução tecnológica, não tem uma historinha por trás, não tem um desenvolvimento de jogo, sabe? Então, esse exemplo especificamente não serve muito. Eu acho que é legal você comparar, que nem eu falei, pega o Mario World e compara, por exemplo, com o Mario Wonder agora. É lógico que o Mario Wonder é muito mais tecnológico, mas se você coloca esses dois na frente de uma pessoa, ela vai querer jogar os dois, porque os dois são jogos parecidos na sua essência, né, jogos de plataforma, mas com propostas muito diferentes. E claro,
Cada um tem suas qualidades, um não vence do outro. Eu vejo isso com essa empolgação. Tem muita gente que quer defender isso só pra ter, mas eu quero ter o direito a ter o acesso. É que nem biblioteca da Steam. Você quer ter porque você quer ter, acumular, mas não necessariamente as pessoas vão jogar essa porra, sabe? Tanto que eu acho que a indústria dos games já tentou fazer esse movimento que a indústria do audiovisual fez com os streamings. Vocês lembram do Google Stadia, né? Era isso. O PS Now também, mesmo. Calma lá. O Stadia você tinha que comprar os jogos, não era uma assinatura. O mais perto que a gente tem de um streaming hoje em dia é o Game Pass. Coisa, o Xbox, qual era o do Xbox? Era o... Não lembro. De você fazer o streaming do jogo, você não ter um jogo, você tem acesso. Igual ao streaming. Ah, tá. Ele tá falando no sentido de jogar na nuvem. Ainda existe, o da Microsoft ainda existe, o da GeForce ainda existe, da PlayStation eu não sei, Google Stadia morreu mesmo. O streaming do jogo, você escolhe o jogo, você joga remotamente. Não deu muito certo porque eu acho que a tecnologia não chegou lá ainda. Mas vou falar uma coisa pra vocês, vai rolar. Em algum momento a gente vai ter um serviço de... Eu não sei se precisa rolar, não. Ele pegou o exemplo do iPad. Eu tenho um iPad ali, mas não vou pegar, não precisa. Tem um iPad aí na tela, não sei se ele colocou por obrigação, né? Porque tá mostrando aí o GeForce Now no iPad. Esses iPads mais modernos aí, eles já são capazes de rodar jogos, tá? Tem Resident Evil Village pro iPad atualmente. sem lag, e a gente vai conseguir jogar em tempo real, e aí Mas assim, do jeito que tá a escassez de chips no mercado, de fato, jogar na nuvem é um possível futuro, né? O ideal mesmo seria que a escassez acabasse, mas não vai rolar nem tão cedo. e acabou. Aí ferrou. Eles tentaram implementar, acho que foi um passo mais largo do que a perna, porque, funcionou com os filmes, mas o filme ele não precisa instalar, o filme ele não depende. Fora que tem outras coisas, né? Latência, por exemplo, né? Ele mostrou o Overwatch aqui, ó. Funcionou com os filmes, mas o Overwatch, por exemplo, impossível você jogar na nuvem por causa da latência, é um jogo competitivo, você perde muita vantagem. filme ele não precisa instalar, o filme ele não depende de Mas olha, eu posso falar porque eu joguei, tipo, metade do Assassin's Creed Odyssey, a outra metade eu peguei pra jogar quando eu tinha um PC que rodava mesmo, mas eu joguei metade desse jogo dentro do GeForce Now. Eu nem pagava plano, porque a Nvidia não permitia pagar plano no Brasil aqui na época, não tinha essa parceria que eles têm com outra empresa atualmente. E foi uma experiência agradável para modo história, embora desse para sentir a compressão mesmo com a qualidade máxima de imagem. E era uma compressão bem nítida. Não peguei para jogar recentemente, porque atualmente meu PC roda todos os jogos que eu quero jogar. Graças a Deus eu tenho esse privilégio hoje em dia. Mas na época foi suficiente. Não foi minha experiência fenomenal, mas foi suficiente. Mas para jogos competitivos não vai rolar, gente. automática de um jogador como os jogos precisam. Então ele tem essa limitação. Por outro lado, eles chegaram no meio termo. Funcionou o acesso a um catálogo de jogos para você instalar, que é o caso do PS Plus, que agora tem pacotes Essential, Premium, Master, Sound Blaster, Mesma coisa do Game Pass. Xbox Game Pass, que deu muito certo, né? Inclusive um serviço muito melhor do que o da PlayStation. Eu acho que eles acharam esse meio termo. Você tem acesso a vários jogos. Você paga uma assinatura e você tem acesso a um catálogo de jogos, mas ainda não é o streaming. Você ainda pode pegar o jogo e baixar, mas ainda assim é digital. Já é mais atraente do que você comprar. Não, mas o Game Pass ele tem o streaming de jogos, né? Ele tem a computação na nuvem que você pode jogar, só que você precisa ter o Game Pass Ultimate e só alguns jogos, a maioria da Microsoft, você pode fazer isso. Fora que você precisa de um controle tipo esse aqui, ó, licenciado da própria... Não da própria, isso aqui é da 8-bit do, mas tem que ser um controle licenciado pela Microsoft, registrado no site deles para você poder jogar a computação na nuvem, né, o xCloud. Nossa, eu voltei o vídeo pra cacete, só um minuto. Precisam. Então ele tem essa limitação. Por outro lado, eles chegaram no meio termo. Funcionou o acesso a um catálogo de jogos para você instalar, que é o caso do PS Plus, que agora... Só que assim, tem muito jogo bom no Game Pass, só que as pessoas, elas têm essa visão hoje em dia, e eu não posso falar muito disso porque eu mesmo sou assim, né? De só querer jogar jogos com grandes nomes, grandes franquias, né? Que nem quando saiu o remaster de Oblivion, eu fui na hora comprar. Justamente porque a gente tem esse negócio na cabeça de só querer jogar jogos com grandes nomes. E às vezes isso é uma falha, né, de caráter. É interessante que a gente experimente alguns jogos que não são conhecidos simplesmente pela experiência mesmo. Até porque, com certeza, já deve ter acontecido com muita gente, não só comigo, né, de ficar rolando pelo Game Pass e não ter interesse em baixar nada. Catálogo de jogos para você instalar, que é o caso do PS Plus, que agora tem pacotes Essential, Premium, Master, Sound Blaster da PlayStation. Eu acho algo de jogos mais atraente.
Agora que eu percebi que eu voltei um pouco o vídeo, eu vou avançar ele. Do que você comprar novos, eles vencem mais fácil, né? Mas entende esse lance que eu tô falando? Que eu acho que no caso dos jogos, como eu acho que eles vencem mais fácil, né? É mais difícil você atrair um público grande pra jogos mais antigos. Eu não sei se justifica tanto esse lance de eu ter o jogo. Caraca, eu quero comprar o jogo porque eu preciso ter o jogo, porque daqui a 10 e 15 anos eu quero jogar. Eu já passei por isso e não adiantou bosta nenhuma. Eu tinha o jogo do Max Payne, eu fui tentar jogar outro dia, eu simplesmente não consegui instalar. Primeiro que eu tive que achar um computador com drive de CD. Esse é um problema muito mais relativo à modernização do hardware do que ao jogo em si. Se você instalar ele num hardware antigo, você vai rodar de boa. Pra poder ler o jogo, DVD, sei lá. Não foi fácil. Achei. E aí quando eu fui instalar e deu um erro de codec de DirectX que não tinha mais e... uma confusão, eu simplesmente não consegui. É porque especificamente é um jogo de PC, né? A mídia física ela já morreu no PC há muito tempo. É o que eu falei mais cedo, podiam ter continuado a mídia física no PC com pendrivezinho, ia ser tão legal. Tanto porque a mídia física às vezes é mais barato do que comprar a mídia digital. Só que a Steam é uma mãe nesse sentido, né? Quantas vezes a gente não vê jogo de R$300 sendo a 50 na Steam? A Steam, graças... Nossa, ela é uma mãe na vida dos jogadores. Eu tinha um pack do Alone in the Dark, eram 4 CDs do Alone in the Dark que você tinha que instalar, mesma coisa. Tentei instalar e deu problema de codec, deu problema de não sei o que lá, deu problema de... Não é de codec, deu problema de plugin, de coisa, da repimboca da parafuseta. Eu não consegui jogar a porra do jogo. Calma aí, paizão. Ah, mas tem a comunidade, ela ajuda, ela faz, lança patches ou coisas pra você. Mas olha a gambiarra que você está fazendo. Mas tem que ser feita uma gambiarra porque a tecnologia evoluiu, ela não suporta mais esse tipo de coisa. Você tem que entender que você não tem mais aquele computadorzinho que você tinha antigamente. Você precisa fazer o seu computador pensar como se ele fosse um computador antigo. A gambiarra faz parte do processo, cacete. E eu não acho que essa gambiarra justifica você ter o jogo físico. Se a galera tá dando um jeito online de arranjar patch pra funcionar, já arranja logo a porra do jogo inteiro pra gente baixar e jogar. Tá entendendo o meu ponto? Assim, eu não acho que esse lance de ter os jogos por longo prazos e uma mídia física é uma coisa tão... Tá, então a gente tá chegando no final do vídeo e o argumento que o Gaveta... Ele não criou um argumento, na verdade, mas o mais perto que ele chegou é... Tá, a única coisa que a gente vai fazer pra preservar daqui pra frente então é piratear e ponto, acabou. A gente vai aceitar numa boa. Se quiser preservar aí, ó, se quiser jogar, vai na pirataria. Eba! Tipo... tão valiosa assim quanto as pessoas estão defendendo. Eu acho que é legal você não ficar refém de grandes corporações. 100%. Então vou vender todos os meus discos e, caraca, no dia que acabar o serviço desse sai do ar, eu fico sem jogo. É horrível. Eu acho assim, eu defendo de certa forma a mídia física, mas é só um ou outro, é só aquele joguinho. Mas eu confesso, eu tenho alguns jogos físicos lá em casa de PlayStation. Pra esse famoso IC. Cara, e se um dia cair o PS Tararel, eu tenho aqui o jogo. Eu nunca cheguei nesse momento. No final das contas, eu só tô jogando os jogos digitais. Eu nunca precisei chegar e deu merda, eu preciso botar os jogos. Inclusive tem isso, né? No PlayStation 5 especificamente, várias mídias físicas são mais baratas do que as digitais. Engraçado a Sony não querer mais que as mídias físicas existam, né? Excluir o varejista da parada. Jogo físico aqui, porque mesmo quando cai o sistema, eu já tenho os jogos instalados no PlayStation, eu simplesmente jogo o que tá já instalado ali. Espero daqui a 1, 2 dias, quando se demorar 1, 2 dias pra voltar, o serviço normalmente volta em pouco tempo, eu já vou jogar de novo. Ou tô sem internet, sei lá. Eu sei que a minha opinião pra esse ponto, ela é polêmica, vai vir vários games. Toda vez que eu faço um conteúdo que eu falo de videogame aqui no canal, vem 1 milhão de pessoas, Gaveta, cala a boca, fala de filme. Cala a boca você! Eu vou falar de game quando eu quiser e você aceite ou não. Aqui, ó, foda-se. É aquilo, você pode falar do que você quiser, você pode ter a tua opinião, a opinião que você quiser, é que às vezes ela é só uma opinião burra. Tipo... um pouco supervalorizado. Eu acho que quando a gente parte do ponto de não ser controlado por grandes corporações, eu sou a favor. Mas eu também acho que esse lance de tem que ter mídia física porque é muito mais legal, é meio papo de acumulador isso. Eu acho. É meio biblioteca do Steam que eu tenho que ter todos os jogos e não necessariamente você vai jogar todos. Você pode discordar de mim à vontade. Tem gente que discordou comigo quando eu falei de Mortal Kombat 2, que eu achei super divertido, super bom. Tá, ok. Então já que eu posso discordar dele, né, eu estou humildemente fazendo esse vídeo, discordando dele em quase todos os pontos que ele trouxe. Gente, assim, a morte da mídia física, ela tem que ser evitada a todo custo justamente pela preservação da arte e também pro teu bolso, né, financeiramente falando, né. Como você tem o varejista na parada, você acaba, às vezes, conseguindo promoções interessantes de queima de estoque, onde você vai pagar, tipo, muito menos do que você pagaria num CD, perdão, no meio digital, porque o meio digital, claro, né, no PlayStation, por exemplo, é a Sony quem controla, é a empresa, na Steam, por exemplo, que controla os preços também, é a desenvolvedora do jogo. Então,
Então, você querer que tenha um varejista na parada é mais um meio no processo de você ter descontos, de você ter preços diferentes, né, irregulares, onde você vai ter uma promoção ali, uma promoção aqui, né, onde você vai ver competição, concorrência. E, além disso, a Sony, ela meio que já acabou com isso, né, mas você tinha todo o mercado de segunda mão, de usados, onde você podia comprar alguns jogos de pessoas que já jogaram eles, jogar lá você também, né, você tinha essa possibilidade, agora você basicamente já não tem também. O que é triste, honestamente, sabe? Algumas pessoas não têm condição, de verdade, de gastar de 300 a 500 reais num jogo. E não é porque, ai, tá duro, dorme. Não, porra. As pessoas têm direito, elas têm que ter direito ao acesso dessas coisas. E se elas não podem comprar pelo preço cheio, elas não podem comprar no lançamento, seja lá o que for, elas têm que ter o acesso tardio. Elas têm pelo menos que ter o direito de conseguir correr atrás disso. Eu acho que o take do Gaveta foi muito desnecessário. Ele já se retratou, né? Deixa eu ver aqui. Aqui nos comentários do vídeo, o Gaveta já se retratou e disse que vai trazer uma pessoa que entende do assunto pra conversar junto com ele, mas é aquilo. A merda já foi feita, a bomba já foi lançada. Qualquer coisa aqui vai ser basicamente controle de danos pro lado dele, né? O que é meio tanto faz. Caso você não me conheça, eu me chamo de Ael. Se você curtiu o vídeo, claro, é só deixar um like, se inscrever no canal. Inclusive, se você já me conhece, talvez você não tenha percebido, mas esse aqui é um vídeo de um canal novo. Eu tô lançando agora esse canal de cortes. Mais pra frente eu vou lançar um canal de jogos também, só pra deixar as coisas mais bonitinhas, né? Eu não quero que o canal que é pra lore design fique com cortes o tempo todo, ou com jogos o tempo todo, né? Eventualmente as coisas vão melhorando, a gente vai começar com esse primeiro vídeo aqui, né? E no mais, é isso.